Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal da Jantecipa. Meu nome é Leonardo Guimarães e hoje a gente veio falar de um tema muito legal e um tema que presenciamos aqui na Jantecipa e por isso eu queria vir falar um pouco mais para você, dar algumas dicas, um passo a passo de como a gente fez. Esse vídeo também vai estar lá no nosso canal do Instagram, @Jantecipa, se você ainda não segue, mas ele vai estar bem rapidinho, só para dar algumas dicas rápidas. A ideia desse vídeo é trazer para você, empresário empreendedor brasileiro, em como liderar a sua equipe em tempos de mudanças. Nós sabemos que tempos de mudanças em empresas, ou até em mudanças no cenário macro, que acarretam em mudanças no cenário micro, pode ser muito difícil para o empresário, na forma em que ele motiva as pessoas internamente, na forma em que ele delimita regras, ele delimita as novas normas, os planos e estratégias que vão traçar e, é claro, as metas também. Por isso, hoje a gente vai estar explicando um pouco de como foram as mudanças aqui na transformação da G-Factoring para a Jantecipa nos últimos anos e também passar essas dicas para o empresário que está pretendendo fazer isso com a empresa de vocês. Então pega um papel e uma caneta e vem com a gente. Bom, toda mudança dentro de uma empresa vem de mudanças macroambientais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você toma alguma decisão dentro da sua empresa, isso provavelmente está acontecendo porque alguma coisa aconteceu fora da sua empresa. Um dos exemplos mais recorrentes que a gente vê, que nos últimos anos estava um pouco mais em alta, mas que reverbera bastante até hoje, foi a pandemia. A pandemia fez com que várias empresas tivessem que se adaptar, tivessem que sair do físico, presencial para o online, para o digital. Fizeram com que empresas que nunca tinham investido em marketing, somente pelo tráfego orgânico, e quando eu digo tráfego orgânico, eu estou falando de passar na frente mesmo, tá, gente? A gente às vezes acha que tráfego é só online, mas não é. Então, lojas que estavam em pontos estratégicos, em shoppings, na rua, acabaram tendo que migrar para uma forma de vender diferente. Além disso, as empresas tiveram que testar outros métodos, como o home office, coisa que hoje a gente está vendo que elas estão recuando um pouco, mas que funcionou, porque afinal era melhor tentar do que fechar a empresa. Então, esse é um exemplo muito claro de um fator macro que acarretou em mudanças micro. Um outro exemplo também muito grande é a própria economia. A economia é algo que está sempre mudando. Quando a gente fala de uma empresa que está relacionada a serviços financeiros como a nossa, a alteração na taxa Selic, ou se você aumentar impostos e acarretar num aumento na inflação, ou que vai fazer com que o Banco Central segure a alteração na taxa Selic ali, vai com certeza alterar na precificação de taxas dos serviços financeiros, entre outras tarifas que podem acontecer nessas empresas desse segmento. Por isso, você, empresário, deve entender quais são esses fatores em volta de você que vão acarretar em mudanças internas, que sempre vão acarretar na mudança de pessoas, tá, gente? Então, quando a gente está falando de mudanças micro, por mais que essas mudanças micros podem estar no âmbito financeiro, no âmbito comercial, sempre vai acarretar numa mudança na gestão das pessoas, dos seus colaboradores que estão internamente. Se a gente está falando em mudança nas pessoas, é óbvio que a gente está falando em habilidades em que um líder deve ter. Afinal, quem vai mudar essas pessoas provavelmente vai ser o gestor, com certeza vai ser o gestor e líder dessas pessoas. A gente pode estar falando de uma empresa grande em lideranças diferentes, como a alta gestão, que vai traçar as estratégias, o conselho, os C-levels ali provavelmente, mas estamos falando também da gestão mais direta, que são os gerentes, são as pessoas que vão ter esse contato diário com os colaboradores e que na grande maioria das vezes são eles os maiores responsáveis para estar sempre motivando e mostrando qual que é esse objetivo, o porquê esse, entre aspas, sofrimento que essas pessoas estão passando nessa mudança agora vai ter um resultado positivo lá na frente. Hoje a gente vai trazer 3 habilidades principais que esse líder deve demonstrar. A primeira dela, indiscutível de qualquer líder, é a adaptabilidade. Um líder deve sim estar sempre disponível para se adaptar à mudança que vai ter. Então, digamos que teve uma mudança grande no mercado. Vamos falar que faltou algum tipo de substância que se produz uma matéria-prima que é exportada da Alemanha para o Brasil para se fazer algum produto de concreto aqui no Brasil vendido. Bom, a gente está falando ali de uma linha de produção de pelo menos 4 empresas, desde a primeira produção, segunda produção, transporte, a chegada, todo o desenvolvimento aqui, é uma linha de produção grande. Se o líder não souber se adaptar, se ele não tiver outra rede de fornecedores, se ele não entender como negociar a questão de prazo e de pagamento com esse fornecedor, ele provavelmente vai ter uma grande dificuldade para conseguir gerenciar a empresa dele nessa mudança. Por isso, a adaptabilidade é muito importante nesses casos.
em qualquer caso de líder. A gente está falando desde uma adaptabilidade em empresas grandes, no qual o líder deve ser organizado, se adaptar para resolver problemas que chegam a ele, até empresas menores em que o líder deve estar sempre entendendo o que o mercado tem para oferecer e adaptando as suas estratégias para essas ferramentas e estratégias disponíveis. Muito ligado a isso, o líder deve ter uma boa visão. Para ele ter uma boa visão, ele deve ser uma pessoa estudiosa. Quando a gente fala estudiosa, é uma pessoa que está sempre entrando nas redes de concorrentes, que está sempre entendendo o que tem de disponível no mercado de novos fornecedores, o que esses concorrentes estão utilizando de fornecedores, quais as novidades do mercado, o que mudou, quais as novas leis, o que vão chegar. Para ter uma visão bem embasada do que vai ser, de onde essa empresa vai chegar, juntando com a adaptabilidade de conseguir se adaptar às alterações ali do mercado, o líder deve sempre se embasar nisso que o mercado tem para oferecer para traçar qualquer estratégia futura e chegar no objetivo dele. Uma vez que ele se adaptou à nova estratégia, ele entendeu, ele teve a visão de onde aquilo vai chegar, de onde essa nova estratégia traçada vai chegar, é claro que ele deve ter a empatia. Estamos falando de 3 características que todo líder deve ter, mas é claro que em muitos casos isso é difícil e o equilíbrio é sempre importante de se ter. A empatia vai fazer com que os seus colaboradores enxerguem também o lado da sua empresa. Toda vez que a gente tem empatia por alguém, essa pessoa tende a ter empatia por você também. Você deve entender que muitas vezes esse colaborador estava acostumado com a rotina, não é uma pessoa de perfil tomadora de riscos e ela vai ter uma alteração significante na rotina dela, significante nas emoções dela, uma vez que ela vai estar sendo submetida a realizar tarefas e atividades que ela não estava tão acostumada e que vale ao líder e ao gestor. Nesse caso, geralmente estamos falando do gestor direto, do gerente, da pessoa que está no dia a dia com ela, a compreender que essa pessoa pode ou demorar um pouco mais para entender, ou realmente não gostar dessa nova atividade atribuída para ela, mas ela tem um know-how valioso na sua empresa, vale você considerar, será que ela não vale ser alocada para um outro local? Se esse novo local que ela vai ser alocada vai fazer mais sentido do que ela ficar aqui, ou em muitos casos, o que sempre deve ser evitado até o final, você deve compreender se essa pessoa que vai se adaptar e se ela está dentro do contexto geral em que a empresa está migrando. Uma vez que você entendeu a importância dessas habilidades no cotidiano de liderar uma empresa que está em mudança, que está em crescimento, geralmente esse crescimento acelerado ali, você como líder tem o dever de motivar e de inspirar as pessoas. É claro que isso é uma questão muito discutível, afinal, esse dever começa desde a entrevista dessa pessoa, desde o momento em que você entende se o propósito, os valores dessa pessoa está atrelado, está vinculado com um propósito organizacional, ou seja, aquilo que a sua empresa enxerga como dever com o resto da sociedade e com os colaboradores internos dela. É difícil uma pessoa perdurar na sua empresa, ela ficar mais tempo lá, caso não esteja alinhado a esses propósitos. Mas é papel do líder estar sempre reafirmando esse propósito, entendendo se continua alinhado desde o momento da entrevista, por meio de avaliações de desempenho, de reuniões 1-a-1, de conversas no cotidiano, geralmente de conversas informais isso acontece. Por isso, essa motivação e inspiração é um papel do líder, e que está muito amarrado com as metas que você vai definir para essa pessoa. É importante uma empresa definir metas em 3 âmbitos. O âmbito holístico, como eu gosto de chamar, o global, né? Ou seja, a meta que toda empresa tem que atingir, independente do departamento. Metas por departamento, então é diferente o que um departamento financeiro deve atingir de um departamento comercial. Enquanto o departamento financeiro busca a diminuição de custos, o encaixe do fluxo de caixa, a compreensão de quais stakeholders bancários, de quais stakeholders financeiros a empresa deve ter, o comercial precisa vender mais, vender com qualidade, cativar os clientes, manter os clientes dentro da empresa, reter eles ali. E é claro que essa meta deve ser definida de forma diferente. Mas, por fim, também, as metas devem ser atribuídas de forma individual, porque existem pessoas diferentes em todos os departamentos. Existem graus diferentes, né? Então a gente não deve comparar uma pessoa júnior de uma pessoa sênior, você deve ter graus de cobranças diferentes dessas duas pessoas, e também você precisa compreender que elas devem ser metrificadas, né? Vendas, financeiro, tudo é processo. Se você não tem um processo bem alinhado e metrificado, você não vai saber o gargalo dele. Um ponto importante também, que muitas vezes as pessoas esquecem, é essa comunicação direta entre o gestor e os seus colaboradores. Em tempo de mudança, a comunicação é vital para manter a segurança dos colaboradores dentro, não gerar murmúrios, não gerar
nenhum tipo de fofoca, a famosa rede peão que acontece em muitas empresas. Porque as coisas estão mudando, tem pessoas entrando, às vezes pessoas com mais qualificações, o que assusta um colaborador que já está há um tempo na empresa ali, mas que muitas vezes isso não tem o menor sentido, porque a empresa deve ser sempre pulverizada de tipos de experiências, expertises diferentes ali. Então você está sempre comunicando aos seus colaboradores, mostrando para ele o que está acontecendo, que mudanças estão acontecendo e também mostrando os sucessos, né? Mostrando que tudo aquilo está acontecendo por um propósito maior, é vital nesse momento. Jim Collins também traz no livro deles, Feitas para Vencer, um ponto muito importante que é sobre um positivismo realista. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer para as empresas serem otimistas, mas dentro da realidade dela. Não adianta uma empresa achar que de um mês para o outro ela vai vender 10 vezes mais se não tiver estratégias voltadas para isso. Mas ela não pode perder a fé de que um dia isso vai acontecer de maneira segura. Em momentos de mudança, isso é muito importante para você, gestor, estar sempre comunicando, porque os colaboradores vão sair da zona de conforto dele, eles vão perceber que as coisas estão mudando, eles vão ter mais medos, eles vão, às vezes, ter que trabalhar um pouco mais, e eles vão conviver com pessoas que eles não conviveram nos últimos tempos. Então você está sempre ali trazendo esse positivismo, trazendo um momento otimista, por mais que às vezes o resultado não alcançou exatamente aquilo, é muito importante para você fazer com que todo esse bonde de pessoas que estão lutando pela mesma causa que você estejam junto com você e não contra você e contra as mudanças. As mudanças podem acontecer a qualquer momento, sejam elas de forma voluntária, ou seja, por meio de algum investimento que você se planeja e realiza, como aconteceu aqui na Jantecipa, ou seja ela por meio de alguma fator macro, alguma questão como a própria pandemia, como alguma guerra ou como qualquer outra coisa que não está no seu controle. Por isso, você, líder, deve estar sempre preparado e entender que caso isso aconteça, isso não é o fim da sua empresa, mas você deve tomar algumas medidas que vá fazer com que ela seja mais perene. Estamos chegando aqui no final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho para chegar a notificação, a gente está postando vídeos semanalmente aqui no canal. E deixa nos comentários se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta ou qualquer comentário que você queira saber. Eu espero que vocês tenham gostado e vem com a gente!